Na periferia do sistema solar, há um pequeno planeta cercado por olhares tóxicos à espreita, no meio do grande abismo do espaço. Uma sombra gigante cobre as estrelas à vista e é imutável sobre seu horizonte acidentado. O sol fraco atravessa lentamente o céu, mas seus raios não conseguem dissipar a penumbra do planalto congelado, repleto de abismos sem fundo, perpetuamente envolto nessa escuridão. Este lugar é Plutão, um reino sem vida de rochas e gelo, coberto por sombras perpétuas. Vamos descobrir mais sobre ele? Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas de distância do Sol, e é um ser escuro e indistinguível. Esse distante corpo celeste segue uma órbita bastante alongada ao redor do centro do sistema solar, completando-a a cada 248 anos terrestres. Sabemos que o raio de Plutão é de 1.188 km, o que significa que seu tamanho é notavelmente inferior não apenas a todos os planetas do sistema solar, mas também a alguns de seus satélites, incluindo a Lua. Ao mesmo tempo, observações do movimento próprio do corpo celeste possibilitaram o cálculo de sua massa com alto grau de precisão, revelando ser pequena, apenas 1,3 vezes 10 elevado à potência de 22 kg, ou para simplificar, 18 vezes a massa da Lua. É fácil perceber que Plutão é muito mais similar a pequenos corpos celestes, como Ceres ou Célida, em termos de suas características. Isso é a razão pela qual ele liderou a lista dos planetas anões em 2006. Devido a ter uma trajetória longa, Plutão tem um ciclo orbital extenso. Somente em 1989, o planetoide passou pela sua órbita de periélio pela primeira vez desde sua descoberta, aproximando-se do Sol a apenas 29,7 unidades astronômicas de distância. Desde então, essa distância tem aumentado continuamente e atingirá o seu maior valor no ano de 2113. Nessa época, os planetas anões estarão próximos ao afélio, que fica a 49,3 unidades astronômicas do centro do nosso sistema. Portanto, Plutão é um objeto espacial muito distante e pouco brilhante, que torna impossível de ser visto a olho nu da Terra, e mesmo em imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta anão parece um disco marrom turvo sem detalhes de superfície. Nessas condições, é praticamente impossível estudar adequadamente o corpo celeste. E para resolver esse problema, a sonda espacial não tripulada New Horizons foi enviada a Plutão em 2006. Foram necessários longos 9 anos e meio para alcançar o destino. Em seu caminho, ela nos enviou imagens detalhadas de Júpiter. Somente em 2015, a espaçonave finalmente chegou ao principal objeto de sua missão, passando por Plutão. Durante esse encontro, a estação realizou cerca de 400 observações, coletando mais de 6 GB de informações, e levou mais de um ano para transmitir essa grande quantidade de dados de volta à Terra. Infelizmente, a trajetória da sonda não permitiu fotografar toda a superfície do planeta não. Isso ocorreu porque a New Horizons não entrou em órbita ao redor de Plutão, mas circulou em torno dele para poder explorar outros objetos celestes. Antes de examinar as características do terreno do corpo celeste, é necessário compreender sua estrutura interna. De acordo com o modelo atualmente aceito, Plutão possui um núcleo maciço com cerca de 1.700 km de diâmetro, composto por uma mistura de várias formas de gelo e rochas. No centro, ele é cercado por um manto de gelo de aproximadamente 300 km. Provavelmente, existem processos tectônicos ocorrendo no manto, que ainda são poucos estudados. O manto, por sua vez, é coberto por uma crosta, uma mistura de gases cristalizados como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Segundo algumas suposições, o núcleo de Plutão pode gerar calor suficiente para derreter parte do manto gelado. Nesse caso, profundamente abaixo da superfície do planetoide, pode haver um oceano muito salgado e tóxico contendo grandes quantidades de amônia dissolvida. Quanto à temperatura da superfície do planeta anão, ela é extremamente baixa, não ultrapassando os 60 Kelvin, ou menos 213 graus Celsius. Nossa jornada ao redor de Plutão começará na característica mais proeminente e bem estudada de seu relevo, a região de Tombaugh. Essa vasta área está localizada na equatorial do planetoide e tem a forma de um desenho detalhado, o que lhe rendeu informalmente o apelido de Coração,
Sua extensão chega a 2.300 km, ocupando aproximadamente um quarto de toda a área do corpo celeste. A superfície da região de Tombaugh não é homogênea, portanto, há uma área lisa e brilhante em sua parte ocidental, conhecida como Planície de Sputnik, com um diâmetro de 1.492 km. Um mapa de elevação revelará que essa região é uma vasta área de terras baixas, coberta por uma espessa camada de gelo de nitrogênio, além de monóxido de carbono e metano sólido. Essas substâncias têm uma coloração clara, o que faz com que algumas partes da planície refletem até 90% da luz que incide sobre elas. Além disso, quase não existem crateras, o que indica que a região é muito jovem em termos geológicos. De acordo com a principal hipótese, a planície de Sputnik se formou há aproximadamente 100 milhões de anos, quando Plutão sofreu uma colisão com o grande corpo celeste. Como resultado, o enorme impacto criou uma cratera que foi preenchida com o conteúdo do hipotético oceano interno do planeta anão, que rapidamente congelou. Algumas características típicas do relevo da planície podem servir como evidência disso. Por exemplo, há várias áreas de superfície bastante lisas, com tamanhos variando de 20 a 30 km, e colinas e depressões concentradas nas bordas entre elas. Essa estrutura se assemelha a células de convecção que aparecem em qualquer fluido aquecido por baixo, o que pode ser uma confirmação indireta da hipótese de que Plutão possui um interior aquecido. A região de Tombaugh é cercada por cordilheiras relativamente altas, montanhas como os Montes Hillary, a oeste da planície de Sputnik. Elas atingem 3,5 km de altura. Os Montes Townsend estão localizados na parte sul do coração. Algumas dessas montanhas têm mais de 6 km de altura acima do nível médio da superfície do planeta anão, tornando essa cordilheira a mais alta encontrada em Plutão. Notavelmente, essas rochas são provavelmente compostas principalmente de gelo de água, e nas temperaturas tão baixas quanto as de Plutão, o gelo de água se torna tão sólido quanto uma rocha. Continuando nossa jornada ao redor de Plutão, ao nos afastarmos um pouco mais ao sul, podemos avistar uma profunda bacia cercada por maciços cristais de gelo e de rocha. Supõe-se que esta seja a abertura de um antigo criovulcão, e a rocha ao redor representa suas inúmeras erupções congeladas. Sua composição química desperta grande interesse na ciência, pois ao conhecê-la, poderemos estudar as peculiaridades da composição interna de Plutão. A parte leste da região de Tombaugh é mais escura e sua superfície está repleta de uma grande quantidade de crateras, o que indica que essa região é muito mais antiga do que a planície de Sputnik. Seguindo em direção leste, ao longo do Equador, podemos observar uma cadeia de manchas escuras com centenas de quilômetros de diâmetro. Esses objetos são chamados de mácula e recebem nomes de divindades sombrias de várias culturas, sendo que uma delas é conhecida como Balrog. Juntas, elas formam uma gigantesca estrutura chamada Brass Knuckles, envolvendo todo o corpo celeste ao longo do Equador. As máculas são separadas por cordilheiras altas e suas superfícies são entrecortadas por profundas fendas que se estendem por centenas de quilômetros. A mácula Cthulhu se estende para o oeste a partir da região de Tombaugh, sendo a maior mancha escura em Plutão, com quase 3.000 km de extensão. Sua superfície reflete menos de 30% da luz que incide sobre ela, que contrasta fortemente com a brilhante planície de Sputnik próxima dali. Ainda não há informações confiáveis sobre o que exatamente são as máculas. É suposto que sua cor escura seja devida a um alto teor de Turlen, combinado com uma concentração relativamente grande de crateras de impacto, o que indica que são notavelmente antigas. Também se sabe que a superfície da mácula Cthulhu é heterogênea. A parte ocidental apresenta ondulações, a parte central é uma planície suave, e a parte oriental é coberta por montanhas e crateras. Nesse ponto, prosseguimos com a exploração de outras características intrigantes de Plutão. Deixando a região da mácula Cthulhu para trás, vamos seguir em direção ao norte. Aqui encontramos a região Lowell, um amplo vale que circula o polo norte de Plutão.
Surpreendentemente, é nessa área que se encontra atualmente a parte mais iluminada da superfície do corpo celeste. O ponto-chave é que o eixo de rotação de Plutão possui uma inclinação bastante pronunciada em relação ao plano de sua órbita. Assim, em seu movimento, ele se encontra de frente para o Sol com seu polo norte. É suposto que seja por esse motivo que a densidade da atmosfera de Plutão triplicou nos últimos 30 anos, mesmo com o afastamento gradual do Sol. É provável que os raios solares evaporem o gelo de nitrogênio, que se deposita no polo, contribuindo para a atmosfera do planeta anão. Em seu movimento orbital, Plutão apresenta várias peculiaridades em comparação aos planetas do Sistema Solar. Além disso, a órbita de Plutão possui uma notável inclinação em relação ao plano da eclíptica, fazendo com que o planetóide execute constantes oscilações cíclicas em relação a um certo ponto. Isso ocorre devido à presença de um grande satélite que afeta gravitacionalmente o planeta anão. Esse satélite chama-se Charon e possui uma massa de 1,52 vezes 10 elevado à potência de 21 kg, o que é mais de 11% da massa de Plutão. Como consequência, ambos os corpos celestes orbitam um centro de massa comum entre eles. Eles estão em uma configuração chamada de travamento gravitacional, o que significa que eles sempre se enfrentam com as mesmas faces. A superfície do satélite Charon é notavelmente mais escura que a de Plutão e apresenta abundância de gelo de água, misturado com metano e nitrogênio, embora apenas em algumas regiões. Além de Charon, existem vários outros satélites, mas todos eles são muito menores e possuem formas irregulares. Nix e Hydra, descobertos em 2005, têm algumas dezenas de quilômetros de diâmetro, enquanto Cerbero e Stygia, descobertos posteriormente, não têm mais de 16 km de diâmetro. Todos esses corpos celestes consistem principalmente de gelo de água e provavelmente foram capturados pela gravidade de Plutão a partir do cinturão de Kuiper. Infelizmente, uma parte significativa de Charon não foi captada pelas câmeras da sonda New Horizon, mas muitas características intrigantes podem ser encontradas na superfície visível desse corpo celeste. Ao sul do Equador, está localizada uma vasta região chamada Vulcão Plenum, cuja área não é conhecida precisamente, mas estima-se ser pelo menos 400 mil quilômetros quadrados, comparável ao tamanho de um país europeu médio. Nessa região encontra-se o pico mais alto de Charon, chamado Kublik Mons, com aproximadamente 40 km de diâmetro e uma altura estimada de 4.000 metros. O monte é cercado por uma ampla vala circular com até 2 km de profundidade, o que sugere que Kublik Mons pode ser, na verdade, um criovulcão. Nesse caso, é muito provável que o ar ao redor tenha afundado sob seu próprio peso devido ao esvaziamento do reservatório subterrâneo. Ao norte estende-se a vasta Osterhor, cuja superfície está marcada com muitas crateras. Essa região é separada de Vulcão Plenum por um sistema de grandes penhascos e fendas, com uma altura total de cerca de 1 km. O maior deles é Serenity Chasma, com 200 km de comprimento, uma largura variando de 40 a 50 km, com uma profundidade de até 7 km. Explorar seu fundo é difícil, devido às sombras densas causadas pelas íngremes encostas. Mais ao norte, próximo ao próprio polo, encontra-se a gigantesca Mordor Mácula, com um diâmetro de 475 km e a origem ainda é objeto de debate. Segundo a hipótese dominante atualmente, nitrogênio e metano provenientes da atmosfera de Plutão foram aprisionados pela gravidade de Charon e se acumularam em seus polos. Após a exposição à radiação ultravioleta, esses elementos se transformaram em colinas e gradualmente se concentraram no gelo do corpo celeste. Essa suposição precisa ser verificada. Isso será objeto de futuras missões. Ainda sabemos muito pouco sobre Charon, pois suas pesquisas estão apenas começando. Embora o sistema Plutão-Charon seja indiscutivelmente uma das estruturas mais interessantes do sistema solar, ainda é pouco estudado. Infelizmente, a sonda New Horizon já deixou essa região há muito tempo, e os corpos celestes estão se afastando rapidamente de nós, levando seus segredos consigo. Atualmente, a sonda está a mais de 50 unidades astronômicas de distância da Terra e, ocasionalmente, nos envia alguns dados extremamente importantes.
Por volta de 2030, todos os seus sistemas eventualmente falharão, e a sonda ficará completamente sozinha no extremo vazio gélido do espaço. Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos e a gente faz aqui de coração, beleza? Assim saberemos se vale ou não a pena continuar explorando esse incrível e vasto universo. Esse é o Poeira Cósmica e até o próximo vídeo.